algo extremamente valioso. Chegou a hora de despertar. Qual é o problema de ler um livro ruim? Pelo menos estou lendo. Já escutei essa frase inúmeras vezes na minha vida, até cheguei a concordar com ela. Hoje percebo como acreditar nisso é uma grande besteira e pode gerar prejuízos irreparáveis. Quem cresce lendo literatura imatura, mal feita, sem nenhum fundo de condição humana ou instalação na realidade, geralmente continua assim para o resto da vida. E este é o perigo. Aquelas situações distorcidas, aqueles personagens falsos, aquelas realidades mentirosas se incorporam no imaginário dos leitores, e eles passarão a agir exatamente assim. Por isso, comece a ler o que é verdadeiramente bom e belo. Você se constrói a partir daquilo que lê. Não leia merda. Desde cedo te ensinaram a gostar dos piores livros. Desde cedo te ensinaram a gostar das melhores músicas, das piores músicas, dos piores filmes, das piores novelas. O seu imaginário foi destruído. Destruído pela escola, destruído pela mídia, destruído pelo cinema, destruído pela televisão. Tudo contribuiu para que a sua imaginação fosse completamente despedaçada. Mas chegou a hora de mudar isso. Chegou a hora de conhecer o verdadeiro poder dos clássicos. Chegou a hora de conhecer aquilo que a literatura tem de melhor. Chegou a hora de despertar. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do despertar. Por favor, me avisem aí nos comentários se vocês conseguem me ver bem, se vocês conseguem me ouvir bem, tá? Comentem aí, por favor, né? Infelizmente aqui sofremos um ataque, a Resistência Literária sofreu um ataque, deu um problemão aqui, a gente perdeu 3 links de live, tá? Algum problema aqui que a gente não identificou ainda o que é que foi, a gente não identificou ainda o que é, mas a gente não conseguiu fazer a live no link que foi programado para todo mundo. Então, gente, façam o seguinte, missão, tá? Para vocês agora, missão para Resistência Literária, compartilhem essa aula, tá? Compartilhem essa aula. Eu já tenho experiência, quando a aula tem problemas para acontecer, é porque ela realmente tinha que acontecer, é porque ela realmente vai incomodar alguém, é porque ela realmente vai falar algumas verdades. Então, peguem esse link agora e compartilhem para todo mundo. Todos aqueles seus amigos que iam assistir essa live com você, todo mundo que precisa conhecer o poder da boa literatura, todo mundo que precisa ouvir algumas verdades sobre o mundo literário, sobre a sua imaginação, sobre aquilo que você consumiu na mídia, nas escolas e em todo o nosso meio. Compartilhem esse link agora, mandem para todo mundo, porque essa live vai ser muito boa. Galera, vamos embora. Tá tudo certo, tá tudo ok, todo mundo vendo, todo mundo ouvindo, então tá ótimo. Gente, quem perdeu a live de ontem é o seguinte, tá? O Despertar, ele vai ser um evento, né? Ele começou ontem e vai até amanhã, tá? Um evento com 3 dias, serão 3 aulas, né? A primeira já foi, estamos na segunda, em que você vai conhecer o verdadeiro poder dos clássicos, aquilo que a literatura tem para te oferecer de melhor, aquilo que a escola não te ensinou sobre literatura. Primeiro passo, você vai esquecer tudo que a escola te ensinou. Isso daí eu já falei na live de ontem. Live de hoje, né? O que é que a gente vai falar? O que é um livro bom e o que é um livro ruim, né? O que é que vale a pena ser lido e o que é que não vale a pena ser lido. Se vocês lembram da aula de ontem, né? Quem não assistiu aqui pode ter aí um pequeno resumo do que a gente falou ontem, do que foi falado na live de ontem, tá? Na live de ontem eu disse o seguinte: um dos maiores problemas para o brasileiro não ler, para o brasileiro ter ódio à leitura, ter aversão aos clássicos, ter aversão à literatura, são 3, né? São 3 os principais motivos. O primeiro de todos, o ódio ao conhecimento que o brasileiro tem. O brasileiro não gosta de ler, o brasileiro não gosta de estudar. Quem estuda é escanteado e quem não estuda é alçado ao topo. Quem quer adquirir conhecimento é visto como estranho, é visto como esquisito. E quem não quer conhecimento, quem debocha do conhecimento, né, não tem o seu devido valor reconhecido, né? Sempre tem aquele cara que
porta ali um diploma, porta ali um canudo, mas odiava estudar na faculdade. Todo mundo tem esse amigo. Então, primeiro motivo, ódio ao conhecimento. Segundo motivo, a mídia, que sempre fala de coisas ruins como se elas fossem uma maravilha. E o terceiro motivo foi a escola, e eu expliquei por quê. A escola nos ensina através de gêneros textuais, gêneros literários e escolas literárias. Ela não ensina a condição humana da literatura. Segunda coisa, a escola ela tem uma lista de leitura cronológica completamente errada, completamente inadequada para quem quer conhecer os clássicos de verdade, para formar um leitor. E o terceiro motivo, não existe um grupo de estudos, não existe um grupo de leitura formado, não existe realmente um mentor. O professor na escola ele não é um mentor, o professor na escola não é alguém que vai realmente te ensinar a ler bem literatura. Então, preste atenção. Aqui a gente vai mostrar, tá, qual é o verdadeiro poder dos clássicos. Eu já falei ontem que para você curar isso daí, tá dando retorno no áudio, tá com eco. Vamos ver que danado é isso aí, bicho. Rapaz, eu botei o som aqui e saiu. Foi? Mas já parou? Parou, tudo ok? Olha, eu tô dizendo a vocês, parou, tudo ok, né? Seguinte, tô dizendo a vocês aí, velho. Tô dizendo a vocês, essa live, tem gente que não quer que essa live aconteça. Eu fiz a última aula do COL, a aula número 66, sobre o diário de um pároco de aldeia. Deu tudo errado na live. Não sei o que foi. Não sei o que foi. Vocês devem saber o que é. Né? Mas alguma coisa tá errada por aqui. Alguma coisa tá errada por aqui. Mas vamos embora. Vocês são a resistência. Coloquem aí se vocês hoje vão ficar até o final. Somos a resistência. Hashtag somos a resistência. Já batemos 200 pessoas aqui na live de hoje. Né? Para uma live que deu tudo errado. Para uma live que a galera não conseguiu assistir. Que teve 1 trilhão de links. Que tava com eco no áudio. Né? A resistência é contra tudo e contra todos. Vamos embora. É isso daí, bicho. É isso daí. A live tá começando a ficar mais divertida agora. Tá dando tudo errado, mas a galera vai seguir até o fim. Beleza? Então eu falei dessas 3 coisas que a escola faz e quais são as consequências disso. A gente tem a perda da tradição, a gente não sabe o que foi verdadeiramente ensinado para nós. A gente tem também a falta de comunicação, o brasileiro não sabe falar, o brasileiro não sabe escrever, o brasileiro não sabe entender aquilo que ele lê. O brasileiro é facilmente manipulado por uma notícia, por um jornal ou qualquer um que queira enganá-lo. Né? Por isso que tem tanto malandro aí no Brasil, tanta gente querendo enganar. Né? Tanta gente aqui na internet querendo enganar vocês também. Então tem muita gente assim. Por quê? Porque o brasileiro não tem o domínio da linguagem. Se você não tem o domínio da linguagem, a linguagem te domina. Né? Então você tem a ausência da tradição, você tem a falta de comunicação e você tem também a falta de compreensão de si, do outro e do mundo. Você não entende quem você é, você não entende quem os outros são, você não entende qual é a sua realidade, o que é um relacionamento, o que é ter uma família, o que é o amadurecimento, o que é a vocação. Você não sabe de nada disso, porque você não tem a experiência que as grandes obras da literatura te oferecem. Tá? Então você não tem nada disso porque você não aprendeu a ler na escola. A gente não tem uma cultura literária. Qual é a solução para isso que eu entreguei para vocês no final da aula de ontem? Ler literatura. Formar uma cultura literária, refazer todo esse processo que a escola fez de errado, começar a ler o que é verdadeiramente bom. Então nessa aula eu vou tratar do seguinte: o que é verdadeiramente bom? O que é um livro bom? O que é um livro que vale a pena ser lido? O que é um livro que realmente tem um conteúdo edificante? Né? Porque não adianta apenas ler. Eu falei hoje isso no Instagram. Não adianta apenas ler. Não adianta pegar qualquer livro, né, e achar que com isso você vai ficar mais inteligente. E achar que com isso tudo vai se resolver. E achar que esse livro realmente vai te ajudar em alguma coisa. Você precisa saber se a obra tem algo de relevante, tem algo de importante, tem algo de fundamental para te ensinar. E saber hoje o que é que realmente vale a pena ser lido. A gente está cheio de listas aí na internet. A gente tá cheio de gente divulgando o que é que você deve ler, o que é que você não deve ler, cagando regra para você. E eu não vou fazer isso aqui hoje. Eu vou te ensinar de verdade como identificar um bom livro e vou te passar o melhor caminho para você começar a refazer essa cultura, a trazer de volta os valores da tradição, a passar a se comunicar melhor, a entender mais de quem você é, quem os outros são e como funciona a realidade. Tá? Então, se você quer aprender literatura, para que você possa solucionar todos esses problemas, para que você possa desenvolver essas virtudes, fica aqui que nessa aula eu vou te ensinar.
Tá bom? Como é que tá aí? Tudo certo, né? Tem treta mais nenhuma não. Pronto, somos a resistência, é isso mesmo. Já batemos 220 pessoas para uma live que não ia acontecer. Então é isso, a live que não aconteceu, né? Ou a live que não deveria ter acontecido, mas a gente tá aqui. É isso mesmo, pessoal. Então vamos embora. Ó, seguinte, eu sempre escuto das pessoas, né, elas dizendo, não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho um horário na minha rotina, um horário no meu dia, eu não tenho dinheiro para comprar os livros, eu não tenho isso, eu não consigo, eu sou muito burro, ler me dá sono, eu fico com preguiça de ler, eu compro os livros e não leio. E é o seguinte, gente, o brasileiro, né, ele tem essa mania de não valorizar aquilo que é verdadeiramente bom. Então se ele passa 1 hora no celular, ele não quer tirar meia hora do celular, né, e estudar alguma coisa de verdade, estudar algo realmente edificante. E 1 hora é pouco, né? Tem a galera que passa 6, 7 horas usando o celular por dia e não estuda, não lê um livro, não procura alguma coisa para se identificar, para realmente ler bem literatura. Obrigado. Bom, então é o seguinte, pessoal. O que é a boa literatura e o que é a má literatura? Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder. Extremamente difícil de responder, tá? Eu precisaria escrever um livro, um tratado, entendeu? Um tratado de crítica do tamanho desses do Carpo que está aqui atrás, para explicar o que é boa literatura e o que é má literatura. Então, é algo muito complicado de fazer. Mas eu consigo explicar para vocês com uma simples história, tá? Com uma simples história. A história é a seguinte. Como foi que eu comecei a ler literatura? Cada um tem a sua história, cada um tem aí a sua motivação. Às vezes conheceu um professor muito bom na escola, às vezes conheceu algum perfil na internet, às vezes foi por indicação de um amigo, foi por vontade própria, curiosidade, às vezes foi por influência da família, às vezes não teve nada disso e chegou aqui agora, entendeu? Porque acha que tem alguma coisa interessante. Como foi que eu comecei a ler literatura? Quando eu tinha 8 anos, eu morava em Recife, e a minha avó morava em Minas Gerais, tá? Então eu via minha avó raramente, uma vez por ano. E às vezes tinha ano que ela nem ia lá, nem eu ia na casa dela. Então a gente ficava sem se ver. Quando eu fiz 8 anos eu viajei sozinho de avião, tá? Muita gente, meu Deus, com 8 anos. Com 8 anos eu viajei sozinho de avião e fui para Minas Gerais para ficar um mês lá na casa da minha avó. E bom, não era aquela coisa de ter celular, eu não ficava vendo internet, entendeu? Eu gostava de brincar na rua, eu gostava de fazer esse tipo de coisa e chegou lá eu não conhecia ninguém. Não tinha amigo para brincar na rua. Não tinha nada disso para fazer, né? E eu cheguei lá e notei uma coisa muito estranha na casa da minha avó. Livros. Tinham muitos livros lá. Ela tinha muitos livros. Ela tinha uma biblioteca enorme, do tamanho do quarto dela. E eu, caramba, por que ela passa tanto tempo lendo? O que que tem de bom aqui? Não tem nem figura aqui nesses livros. O que é que eu vou fazer com isso, né? E ela vendo que eu estava entediado e que eu fiquei curioso, por isso, ela me deu um livro. Ela fez, olha meu filho, eu acho que você tem que ler isso daqui, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito divertido, isso aqui vale a pena, isso aqui é um investimento de tempo que vai ser ótimo para você, né? Olha, essa história aqui é muito legal, eu já li com a sua idade, eu adorava, era só isso que eu fazia. E ela me passou lá o livro Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Eu li aquilo ali e achei o máximo. Primeiro eu achei o máximo ler. Falei, não, nossa, eu sou mais inteligente que os outros meninos. Os meninos só ficam jogando bola e eu fico lendo, né? Isso com 8 anos foi a primeira coisa que eu pensei. E depois eu comecei a ver que aquilo era muito bom, que as histórias eram fantásticas, que era muito divertido, que tinha coisas ali que não tinham nos filmes, que não tinham dos desenhos que eu assistia, então eu gostava de ler. Então quando eu voltei, eu comecei a querer ler mais. E comecei a pedir livro de presente para todo mundo. Para todo mundo. Então, minhas tias, minha outra avó, minha mãe, meu pai, todo mundo me dava livros de presente. Aniversário, Dia das Crianças, Natal, livro o tempo inteiro, né? Tinha uma sorveteria uma vez que a gente tinha, que tinha uma banquinha assim, eu ia lá, comprava qualquer quadrinho que tinha assim na frente, pegava aquele quadrinho, não sabia nem o que era o quadrinho, entendeu? Às vezes tinha coisa assim que eu nem entendia, os quadrinhos muito complicados para mim na época, eu comprava aqueles quadrinhos e começava a ler e tal. Então, assim, eu comecei a ler, mas eu não tive um direcionamento, eu não tive um guia, eu não tive um mentor, que é fundamental para quem quer começar a ler literatura. Ter um mentor é fundamental para quem quer começar a ler literatura. Por quê? Eu só via minha avó uma vez no ano. E às vezes eu passava 2 anos sem ver a minha avó. Então eu não tinha um acompanhamento próximo
para ela me dizer o que eu precisava ler, o que era bom, o que não era. Então, quando eu voltei para a casa da minha avó, acho que uns 2 anos depois, ou 3, né? Quando eu voltei para a casa dela, eu cheguei lá com um bocado de quadrinho, né? Uns quadrinhos que nem eram quadrinhos realmente bons, porque existe essa arte, né? Existem quadrinhos que vale a pena ser lidos. Não, eram uns quadrinhos bem ruins, uns livros bem ruins, e começava a ler. E ela chegou para mim e disse assim: meu filho, não está na hora de você ler coisas melhores, né? Já se passou um tempo, não está na hora de você ler uns livros... ela disse assim, uns livros mais clássicos. Eu me lembro dela dizendo isso. Só que eu não entendia o que era um livro clássico, né? Eu não entendia, mas depois de muito tempo, depois de toda a minha jornada na literatura, eu percebi como aquilo foi importante para mim, como aquilo foi fundamental. Ela dizer aquilo naquele momento, né? Dizer assim, olha, você precisa ler uns livros melhores, você precisa ler livros mais clássicos, né? Então, quando eu vi isso daí, eu não entendi. Depois de muito tempo, eu fui raciocinar. Eu fui raciocinar que os livros ruins, eles causam muito mal na gente. Que os livros ruins, eles podem destruir o seu imaginário. Que os livros ruins podem acabar com uma percepção mais ampla da vida. Que os livros ruins podem, em vez de expandir a nossa consciência, trancá-la numa gaiola e deixar ela lá para sempre. E a gente passa a não mais acessar o mundo, tá? E o que acontece, né? O que acontece quando a gente lê um livro ruim? O que é que acontece quando a gente lê um livro ruim? A gente perde, né? A gente perde a noção daquilo que é real, né? A gente fica trancafiado no mundo da ficção. A ficção, ela serve para que a gente entre naquele mundo e saia dele com uma nova visão sobre o nosso, né? A literatura foi feita para isso, tá? A literatura foi feita para isso, para que a gente se reconheça naquelas histórias, né, que eram contadas ali ao redor da fogueira, para que a gente comungasse das mesmas experiências, né, para que a gente comungasse ali das mesmas histórias, para que a gente entendesse, né, a nossa tribo, vamos dizer assim, para que a gente percebesse isso, tá? E a literatura ruim, ela não tem nada disso, né? Mas antes de explicar o que é literatura ruim e o que é boa literatura, eu vou explicar para vocês o que é verdadeiramente a literatura, que eu vejo que muita gente se confunde. Muita gente chega no meu perfil perguntando de política, perguntando de filosofia, perguntando de ensaios, né? E eu falo aqui de literatura. A gente está falando aqui, não é leitura em geral, não são todos os gêneros, a gente está falando de literatura. E o que é literatura? Coloca aí a próxima imagem na tela, tá? O que é literatura? Foi? Tranquilo? O imaginário. Aí. Literatura, experiência humana transmitida através de linguagem. Tem essa imagem aí? Rapaz, essa aí você não passou. Não passei não? Ih, olha, tá, rapaz, essa live, bicho, essa live, velho, tá dando uma treta, meu irmão. Tá dando uma treta, não tem a imagem, velho. Não tem a imagem. Bicho, vocês são a resistência de verdade, tá? Vocês já me viram fazer lives para 5 pessoas no meu Samsung quebrado, que a galera acha que eu tenho o quê? iPhone, né? Não, meu Samsung é esse aqui, ó, velho. Meu Samsung é esse aqui, quebradão. Não dá nem pra ver a tela, entendeu? Então, vocês já viram eu fazendo isso. Então, vocês estão acostumados com esse tipo de coisa, tá? Então, não tem essa imagem. Não tem essa imagem, então vocês vão fazer o seguinte. Pega o papel e a caneta, que eu disse pra vocês fazerem isso na live passada, né? Pega o papel e a caneta aí e anota o que eu vou dizer, tá? Anota o que eu vou dizer, o que é literatura. Seguinte, tem 3 principais pontos que definem o que é literatura. Preste atenção nisso. Primeira coisa, a gente diz que literatura é experiência humana transmitida através de linguagem, tá? Literatura é experiência humana transmitida através de linguagem. Professor, não entendi porra nenhuma. Continuo não entendendo o que é literatura com essa sua explicação. Preste atenção. A gente sempre tem experiências marcantes na nossa vida. Quando você se apaixona pela primeira vez, tá? Quando você passa a ter algum amor pelo seu pai, pela sua mãe, você começa a entender o que é o amor pelo seu pai, pela sua mãe. A gente também tem essa experiência, por exemplo, de perder alguém que você ama. A gente tem a experiência de conhecer coisas novas. A gente tem a experiência da decepção. A gente tem a experiência do luto. Todas essas experiências, elas são fundamentais para o homem. Todas elas são fundamentais para o homem, porque todo homem vive isso daí. A experiência humana, ela é compartilhada, ela não é única. Quando tem alguém com algum problema, geralmente o que é que você faz? Você vai lá e fala, olha, isso também já aconteceu comigo. Tem alguém que perde um familiar.
Aí você diz, olha, isso já aconteceu comigo, eu sei que é muito difícil, mas isso vai passar, você tem que fazer isso, 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 você precisa orar, você precisa superar, você precisa aceitar. Ou seja, existem essas experiências dentro de nós, experiências que a gente chama de universais, que todo homem vai viver, toda pessoa que pisa nessa terra vai viver uma experiência como essa, uma experiência de amor, uma experiência de decepção, uma experiência de descoberta, né? E a literatura serve para registrar essas experiências, né? Ela registra como? Em palavra, né? Através das palavras. Então registra através da linguagem. Só que a linguagem da literatura, ela não é uma linguagem histórica. Ela não conta apenas aquilo que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. Ou aquilo que sempre acontece, aquilo que é universal. Então ela não se preocupa com fatos. Ela não se preocupa com essa realidade factual, mas com a realidade universal. Então ela não vai se preocupar se o personagem, né, realmente morreu, mas ela vai se preocupar com a experiência da morte. Não vai se preocupar se aquele personagem que está apaixonado no livro está realmente apaixonado na vida real. Vai se preocupar com a experiência da paixão, com a experiência do amor, né? Então ela vai transmitir essas experiências universais para você, né? Só que através da linguagem da literatura não é que você conhece essas experiências, você vive essas experiências, tá? A literatura ela é escrita de uma forma que não é que você passa a simplesmente saber o que é o amor, né? Você não passa a simplesmente saber o que é o amor, você se apaixona pelo personagem, né? Tem o caso aí do Mário Vargas Llosa, né, que é um grande escritor peruano, se eu não me engano, né, peruano ou chileno, um desses dois, eu sempre confundo esses dois países, ele é de um desses aí, eu acho que é do Peru, tá? O Mário Vargas Llosa, que ele conta que quando ele leu Madame Bovary, ele começou a ter sonhos eróticos com a personagem, né, que é uma personagem extremamente sexual, vamos dizer assim, e ele disse, depois de velho, ele falou, olha, eu tenho esses sonhos até hoje, ou seja, ele mesmo se apaixonou pela personagem, você sofre com o personagem. Você não é, quando um personagem querido morre, não é que você sabe que ele morreu, você morre junto com ele, você fica triste junto com ele. Então, a experiência da literatura é uma experiência de viver uma outra experiência, uma outra vida. Isso é literatura, tá? Então, primeiro ponto, literatura é experiência humana transmitida através da linguagem. Segundo ponto, a literatura é a expressão da condição humana em forma de narrativa. A literatura é a expressão da condição humana na forma de narrativa, tá? Ô, já tá aí a imagem, meu irmão. A imagem apareceu, bicho. Agora sim. Então vamos embora. Eu aqui lendo mesmo. Então ótimo, beleza. A literatura é a expressão da condição humana em forma de narrativa. Preste atenção, o que é isso? Lembram que eu falei das experiências universais, né? As experiências universais do homem. O luto, a decepção, a morte, a busca da vocação, a paixão, o amor, o casamento, né? A perda. Então sempre existiram essas experiências. A literatura se preocupa em mostrar essas experiências. São essas experiências que vão estar presentes na literatura. A experiência humana universal. Não é experiência corriqueira. Não é uma experiência que particular, muitas vezes, é uma experiência que todo mundo consegue acessar. É uma experiência que está visível aos nossos olhos. Então é o seguinte. A literatura, ela expressa essa condição humana. Esse ser do homem no mundo. O que é ser humano de verdade. É isso que a literatura mostra. Tá? Isso a literatura mostra. E mostra em forma de narrativa. Ou seja, mostra em forma de histórias. Mostra em forma de poemas, em forma de romance, de conto, de peça de teatro, né? Então a literatura, ela mostra a condição humana através de narrativas. E o último conceito, né? O último conceito é a literatura é o conjunto das histórias ficcionais criadas pela humanidade, né? Ou seja, todas as histórias criadas pela humanidade, ficcionais, registradas, né? Que tem uma linguagem que transmite essa experiência e que essa experiência é universal, se chama literatura, tá? Se chama literatura. Isso daí é literatura. Vocês têm um conceito aí na tela, tá? Tem gente que estudou 5 anos na faculdade de letra e não sabe isso daqui que eu tô falando. Não sabe isso daí que você tá vendo na tela, tá? Eles não têm a menor ideia do que é isso.
Tem professor que nem sabe. Se você pergunta o que é literatura, ele fala, não, literatura é algo muito abrangente, não dá para definir. O que é isso? Preguiça, medo de definir. Literatura tem muitas definições, não tem só isso daqui. Como eu disse, teria que escrever um tratado para mostrar o que é isso. Mas isso daqui é suficiente para você. Isso aqui você vai entender o que é literatura de verdade, tá bom? Então preste atenção. Pode tirar a imagem já. Preste atenção. Quando a gente lê literatura, o que é que acontece com a nossa mente, com o nosso cérebro, com a nossa alma? Tá? O que é que acontece com isso? A literatura entra diretamente no nosso imaginário. Ela entra diretamente no nosso imaginário, tá? E quando ela entra em contato com o imaginário, ela nos modifica, tá? Ela nos modifica. Então preste atenção, tá? Preste atenção. Seguinte. Quando você vai tomar uma decisão, vamos supor que você está aí, você tá aí na sexta-feira, tá? Você está com preguiça de fazer jantar, você não quer jantar, tal, e você pensa, putz, eu vou pedir uma comida. Eu quero que você diga aí agora nos comentários, eu estou lendo os comentários aqui, tá? Vou ler os comentários aqui. Comentem aí, o que você geralmente escolhe? Um sushi ou um hambúrguer? Tá? Eu vou fazer esse teste muito simples com vocês e a resposta de vocês vai dar a explicação do que é imaginário. Se você está numa sexta-feira e quer pedir comida, está procurando alguma coisa no iFood, o que é que você escolhe? Sushi ou hambúrguer? Só comenta aí, sushi ou hambúrguer. Comenta aí que eu vou te explicar por que isso acontece, tá? Por que isso acontece. Eu vou dar um exemplo baseado na sua escolha mais simples e mais imediata, né? Para mostrar como o imaginário influencia uma simples decisão, uma escolha de comida, né? Você vai escolher simplesmente o que você vai comer e isso o imaginário influencia, tá? O pessoal já tá falando aqui, hambúrguer, a galera do hambúrguer, velho. Eu sou do sushi, eu sou Nutella, entendeu? O pessoal tá falando pizza também. Putz, pizza tem mais que sushi. Sushi não é muito popular pelo visto, não. Galera gosta aqui mais do hambúrguer, né? Então pronto, ó, muita gente falando aqui do hambúrguer. Cara, o que foi que eu fiz com você nesse momento? Pedindo que você simplesmente, tá, fizesse uma escolha. Eu ativei o seu imaginário. O seu imaginário é aquilo que abarca as suas escolhas. Ele analisa todas as possibilidades que tem na sua mente e faz com que você tome uma decisão. Tá? Ele faz com que você tome uma decisão. Toda vez que a gente precisa decidir alguma coisa, né, o imaginário faz a sua parte, vamos dizer assim, articulando as possibilidades, né, articulando as experiências que você já viveu, que você leu, que você ouviu, né? Ele articula essas experiências e coloca para você algo, vamos dizer assim, que você quer decidir. E quando você não tem o imaginário educado, você não consegue decidir. Se eu falei aqui, né? Escolha aí, hambúrguer ou sushi. Tem uma pessoa que nunca comeu sushi, ela não tem experiência no sushi, é óbvio que ela só vai ter uma opção, né? Se eu dissesse assim, olha, você vai ter que escolher entre, sei lá, paella, risoto de champignon e... Aí os caras, puta, mas eu nunca comi paella, velho. Bom, você não tem experiência, então você não consegue escolher. Quando você educa o seu imaginário, você preenche ele de experiências para que você abra o leque de possibilidades. Ó, o negócio que deu treta ontem de travar a live. A gente tinha duas plataformas. Eu fiz, nunca usei a outra, vamos usar essa que eu sempre uso. O que foi que aconteceu? Travou. Se tivesse usado a outra, eu não tinha travado, né? Ou seja, o meu imaginário estava limitado nesse momento. Então vocês percebam que o imaginário, ele age em toda a nossa vida. Aquilo que a gente fala é influenciado pelo imaginário. O que é que o imaginário faz? Né? Eu quero dizer uma frase. Ele articula todas as possibilidades possíveis e me dá a frase que eu preciso falar. Isso é o imaginário. Ou seja, o imaginário ele está presente desde dessa coisa mais básica da nossa vida, da nossa experiência mais rasa, dessa nossa experiência cotidiana, tá? Até as coisas mais altas. Ou seja, se o imaginário influencia a sua escolha de sushi, ele também vai influenciar, não exatamente do mesmo jeito, na sua escolha da sua esposa, né? Ele vai influenciar na escolha da sua carreira, na escolha da sua vocação, na escolha da sua religião. O imaginário vai influenciar em tudo isso. Então, toda decisão que você toma na sua vida, ela é baseada no seu imaginário. E se você tiver um imaginário limitado, você vai ter um poder de ação limitado. Quanto maior é o seu imaginário, mais possibilidades você pode articular e mais escolhas diferentes você pode tomar, tá? Mas o que é o imaginário de verdade? Coloca a imagem aí na tela.
que é o imaginário, tá? O imaginário, gente, é uma espécie de órgão da nossa mente, né? Imagine que o imaginário, olha aí o trabalho do imaginário. Imagine, né, que o imaginário é o coração da sua mente, tá? Ele é o coração da sua mente. Ele vai pulsar o sangue, né, para diversos órgãos ao mesmo tempo, tá? Então imagine que o imaginário é o coração da sua mente. E o imaginário é aquilo que faz a ponte entre os sentidos e a memória. O imaginário faz a ponte entre os sentidos e a memória. Professor, a explicação estava muito clara até agora, tá? Estava muito clara até agora, mas você dificultou tudo. Que danado é fazer a ponte entre os sentidos e a memória? Cara, muito simples, tá? Presta atenção. Você fez aí a sua escolha de hambúrguer ou sushi. Tem gente que diz, nossa, eu tenho um nojo de sushi. Tem a galera falando aí, sushi é horrível. E tem o cara falando, não, sushi é muito gostoso e tal. Você fez essa escolha, tá? Como você fez essa escolha? De que forma você fez essa escolha? Baseado em que você fez essas escolhas? Em duas coisas, na sua memória e nos seus sentidos. Nos seus sentidos, por quê? Porque quando você experimentou o sushi, você disse, nossa, que coisa nojenta, eu nunca mais vou comer isso na minha vida. Quando você sentiu isso, através dos seus sentidos, né? Através do seu paladar, através do seu olfato, através, às vezes, do tato, né? Da sua visão, você teve asco disso. E essa experiência de nojo que você teve com o sushi foi jogada diretamente para sua memória, tá? Foi jogada diretamente para sua memória. Quando você for decidir de novo, né? Se você vai querer hambúrguer ou sushi, o que é que vai acontecer? Vai sair da sua memória aquela experiência que você teve com sushi que você odiou e vai trazer para os seus sentidos de volta. E aí você vai falar, eu não quero sushi. Eu não quero sushi. Quem é que faz essa ponte entre os sentidos e a memória? A imaginação. A imaginação é que faz essa ponte. Ela pega a experiência que você teve nos sentidos e joga para sua memória. Quando você precisa decidir algo novamente, ela pega da memória e joga para os sentidos. Por isso que eu disse que ela é o coração da sua mente. Ela é o coração da sua mente. Porque ela vai bombeando essas experiências humanas, né? Ela vai bombeando essas experiências que você teve para que você consiga tomar uma decisão, para que você consiga agir, né? Então vejam só, acho que já pode tirar a imagem aí, já pode tirar a imagem, daqui a pouco tem mais, tá? Então, se você percebe isso, né? Se você entende o que é imaginário, você nota que é fundamental educar o imaginário. É essencial educar o imaginário. Por quê? Se você não tem um imaginário educado, o que é imaginário educado? Imaginário educado é um imaginário preenchido, né, com possibilidades, com experiências, tá, com vivências que podem ser tanto ficcionais, né, quanto reais. Ou seja, aquilo que você vive, você já tem acumulado na sua memória, você vai trabalhar isso no imaginário. Se você ouve alguma coisa, você vai trabalhar isso no seu imaginário. Se você escuta uma história, se você lê uma história, isso vai entrar no seu imaginário. Então, quanto mais você ler coisas boas, experiências reais, né, mais o seu imaginário vai ficar educado. Quanto mais você escuta músicas boas, mais o seu imaginário vai ficar educado. Quanto mais você vive, né, uma pessoa experiente, um cara de 90 anos que já viveu tudo na vida, ele vai ter um imaginário mais educado do que uma pessoa jovem, né? Ele vai saber de certas coisas que a pessoa jovem não sabe, né? A pessoa jovem sabe de tecnologia, a pessoa jovem sabe de todas essas atualidades, e a pessoa velha, a pessoa mais velha, ela sabe da vida. Ela já viveu decepções, ela já viveu amores, ela já fez escolhas erradas, ela já fez escolhas certas. Então ela vai ter um imaginário de vida muito mais formado. Então quanto mais experiência que você tiver, mais imaginação você vai ter. Só que é o seguinte, você não pode esperar ficar velho para isso. Porque às vezes você fica velho e percebe que tomou todas as suas decisões de forma errada. Você percebe que nada daquilo que você fez valeu a pena. Você percebe que, na verdade, por falta de um imaginário educado durante a juventude, durante a vida adulta, você só fez porcaria. Então não dá para você esperar ficar velho para começar a educar a imaginação. Você tem que começar a viver outras experiências, né? Por exemplo, como é que eu vou viver a experiência de ir para o inferno?
Eu não vou esperar ir pro inferno para viver essa experiência para saber como é que é. Eu vou ler Dante, eu vou ler Divina Comédia. Como é que eu vou saber a experiência de uma mulher adúltera? Eu não vou adulterar, eu vou ler Madame Bovary, eu vou ler Ana Karenina. Puta, eu não sou ciumento. Como é que é a cabeça de um ciumento? Você vai lá e lhe dá um casmurro? Cara, como é que é a mente de um psicopata? Será que um psicopata ele tem salvação na vida? Como é que eu vou saber? Eu vou ser um psicopata para saber? Não. Você vai ler Crime e Castigo, do Dostoiévski. Então, para você conhecer a vida, você precisa recorrer à literatura. Você precisa recorrer a outras experiências. Agora, se você só lê livro ruim, se você só lê livro que não tem correspondência com a realidade, que as possibilidades que aquele livro coloca, na verdade, são impossibilidades, se ele retrata personagens falsos, personagens que a gente não consegue reconhecer na nossa vida, se você lê livros que não estão inseridos na nossa tradição, que não são bem escritos, né? Livros que não falam nada sobre nós, o que é que vai acontecer com o seu imaginário? Ele vai ficar distorcido. Ou seja, em vez de você educar a imaginação lendo, você vai deseducar a sua imaginação lendo. Você vai deseducar a sua imaginação, você vai destruir a sua imaginação lendo livros ruins. Pô, uma pessoa que lê Crepúsculo a vida inteira, o que é que ela vai pensar? Ela vai esperar um Edward, né? Ela vai esperar um Jacob, ela vai ser aquela menina sem graça que é a Bella, que é insuportável aquela mulher, entendeu? O cara que lê Paulo Coelho, ele vai achar que o mundo é magia, que o mundo é bruxaria, que o mundo é ocultismo. Não, eu vou encontrar o meu próprio caminho, não preciso seguir nenhuma religião. Quando Paulo Coelho tem influências satanistas óbvias. Ele mesmo já falou, ele mesmo admitiu. Ele era seguidor lá do Aleister Crowley, né? Pô, um dos maiores satanistas do século XX. E o cara era seguidor dele, ele se dizia discípulo dele, continuador da obra dele, né? Tem todo aquele esquema de nova era que ele faz lá. Então, quando você lê esses caras, você vai absorver isso. E você vai começar a pensar o mundo como eles pensam. Tá entendendo? Quando você lê Dan Brown, você vira um conspiracionista. E é sério, tem gente que é assim. Você lê Dan Brown, ele acredita em tudo que ele vê pela frente. Qualquer teoria da conspiração ele está acreditando. Pô, gente, quantidade de pessoas que estão acreditando em teoria da conspiração agora, no momento que a gente está vivendo, teorias sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. As pessoas acreditam em qualquer coisa. Contam a história mais mirabolante do universo pra você e você acredita, né? Pô, assim, os inícios do século XXI foi regado a Dan Brown, entendeu? Todo mundo viu o Código da Vinci, todo mundo leu o Código da Vinci, gente que odiava ler, leu o Código da Vinci para saber o que era. Então você começa a pegar esse espírito, você começa a ser desta forma, você começa a se tornar aquilo que você lê. Não tem aquela história de que você é o que você come? Ah, você é o que você lê. Então, quando você lê porcaria, você se torna aquela porcaria. Você se torna uma personagem de Crepúsculo, você se torna um personagem de Paulo Coelho, um personagem de Dan Brown. Você vira aquilo ali. Então, os livros ruins, eles consomem o teu imaginário, eles destroem o teu imaginário. Muitas vezes é melhor não ler do que ler livro ruim, cara. Né? Quantos velhinhos sábios aí a gente não tem que são analfabetos? Meu bisavô morreu com 98 anos, sabia de muita coisa, né? Minha avó conta aí, ele morreu, eu era muito novo ainda, mas minha avó conta, minha mãe conta, né? Que ele sabia de muita coisa da vida, né? Eu dizia à minha avó, pô, eu não sei pegar um ônibus, eu não sei como é que eu chego no centro da cidade. Aí eu dizia, olha, seu avô era analfabeto, mas ele sabia como é que pegava um ônibus. Por mais que ele não conseguisse ler o que estava escrito, ele chegava onde ele chegava. Sabia o nome de todas as ruas, sabia o nome de todos os bairros, o nome de todos os ônibus, e você não sabe, tá? Então existem muitas pessoas mais velhas que têm essa experiência, né? E nunca leram na vida. Então às vezes é melhor ser uma pessoa que não lê na vida do que ler porcaria, tá? Mas a gente não quer ler porcaria e nem nunca ler. A gente quer ler os clássicos. A gente quer ler os clássicos para realmente adquirir essa cultura, adquirir esse conhecimento, né? Educar a imaginação, tá? Professor, mas aí tem um problema. Você já falou dessa questão dos livros ruins. Mas o que são livros ruins? Coloca aí a imagem na tela. O que são livros ruins, né? Tem 3 pontos fundamentais, tá? Que definem o que é um livro ruim. Ó, estamos em 250. Falta 50 negros pra gente bater a live dos 300 aí. Continuem compartilhando. Continuem compartilhando a live pra gente bater esses 300 aí. Beleza? Então continuam compartilhando esse negócio. Vamos embora. Ó, seguinte. O que é um livro ruim? Já está aí na tela para vocês. Um livro ruim é um livro que não reflete a condição humana. Lembram que eu falei das experiências universais?
das experiências humanas universais. Isso é o que a gente chama de condição humana. É a condição do homem. É aquilo que o homem sempre vive e sempre viveu. Desde os tempos mais antigos até os tempos de hoje, o homem passa por desafios diários, por desafios na vida que são muito parecidos, muito semelhantes, né? Por exemplo, você ser de uma religião que está sendo perseguida, atualmente quase todas são. Desde sempre aconteceu, né? Você ter dificuldades para prover o seu lar, sempre aconteceu. Já foi muito pior, inclusive. Você ter problemas no seu relacionamento, sempre aconteceu. Você ter problemas na sua família, sempre aconteceu. Você ter problemas amorosos, sempre aconteceu. Então um livro ruim, ele não reflete essas experiências universais. Às vezes ele tenta chegar lá nessas experiências universais, mas o autor não tem a maturidade de retratá-las. Nem o autor entende essas experiências universais. Porque o que é um bom escritor? Um bom escritor é alguém que entende da vida humana. Ele entende da vida humana e é extremamente sincero. E ele transmite essa condição humana que ele percebeu, tá? Que ele tem essa percepção muito mais aguçada do que todos nós aqui. Ele percebe essa condição humana e retrata essa condição humana em forma de linguagem, né? Aquela linguagem que a gente vai conseguir acessar. Esse é o bom escritor. É o cara que percebe realmente a vida humana. O mau escritor, ele não percebe. Ele tenta falsear, ele tenta colocar uma ideologia, né? Ele tenta maquiar aquilo ali, ele não tem maturidade para perceber. Bom, você pega lá o Crepúsculo. Pô, aquilo é um relacionamento de verdade, né? Só se for os de hoje em dia, entendeu? Um relacionamento de verdade feliz não é aquilo ali, entendeu? Não é daquela forma, não é daquele jeito que acontece. Uma pessoa mais experiente, né? Pô, por que só ficou famoso entre os jovens, né? Os jovens todo mundo gostava. Porque os velhos não conseguem levar aquilo ali a sério. Fala, não, que besteira, que besterol. Desliga essa televisão, larga esse livro, que leseira. Só pegou aqueles jovens que ainda têm cabeça de adolescente, entendeu? Que ainda são imaturos. Então, os livros ruins, eles não refletem essa condição humana. Eles não nos mostram o que é a vida de verdade, tá? O outro ponto do que é um livro ruim, ele não é bem escrito, né? Quando você lê, por exemplo, um Flaubert da vida, né? Não vamos nem para tão longe, você lê um Machado de Assis, tá? Você pega um cara daqui, você lê um Machado de Assis, você lê um Graciliano Ramos, você lê um José Lins do Rego, as palavras brilham, as palavras têm força, é tudo bem escrito, a língua é extremamente bem trabalhada, né? Quando falam, olha, mas são palavras muito difíceis, é claro, para representar a condição humana universal, ele não vai falar de qualquer jeito, ele não vai falar do jeito que a gente fala. Ele tem que usar uma linguagem mais rebuscada. É por isso que às vezes os clássicos têm linguagem mais rebuscada, né? Por justamente conseguir acessar essa experiência, né? Sei lá, você pega, por exemplo, um poeta como o Bruno Tolentino. O Bruno Tolentino passou 40 anos para escrever alguns dos seus livros. 40. Tudo para encontrar a palavra certa, a linguagem certa, para representar aquelas experiências humanas. Então é muito difícil fazer isso, né? Guimarães Rosa, que estão citando aí, né? Então, esses autores, eles conseguiram fazer isso. Os escritores ruins, eles não fazem. Eles não têm a linguagem trabalhada. Como é que a gente acessa a experiência? Através da linguagem. Se o cara não sabe trabalhar a linguagem, a gente não acessa a experiência, né? A gente não acessa a experiência. Então, um livro ruim, ele é um livro que não reflete a condição humana e não é bem escrito. E ele também não respeita a tradição, tá? Ele não respeita a tradição. Professor, que danado é respeitar a tradição. Olha, no Ocidente, tá? No Ocidente existem pelo menos 3.000 anos de literatura. Pelo menos. No Oriente é mais antigo ainda. Mas no Ocidente, de quando a gente tem relatos, tá? De quando a gente tem relatos, a gente tem pelo menos 3.000 anos de literatura. Nesses 3.000 anos, várias coisas foram construídas. Várias formas foram construídas. Várias ideias foram construídas. Vários símbolos foram construídos. E um escritor, ele precisa conhecer esses símbolos. O escritor precisa conhecer essas estruturas, mesmo que seja para fazer algo diferente. Mas ele precisa continuar a tradição. O escritor nunca interrompe a tradição. Um bom escritor não interrompe a tradição. Ele continua a tradição. Os escritores mais revolucionários, você pega, por exemplo, o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira foi um cara que mudou tudo na poesia brasileira. Tudo, né? Tudo. Mas por quê? Porque ele conhecia o parnasianismo, ele conhecia o simbolismo, ele conhecia toda a poesia católica que veio ali no início do Brasil.
Ele conhecia tudo isso. Para quê? Para fazer algo novo, mas que tenha a cara dos antigos, que se relacione com essa tradição literária. Então um livro ruim, ele não se relaciona com essa tradição, ele está fora dessa tradição. Ele não se insere nesse meio, né? Ele é algo que saiu simplesmente da cabeça de um cara que não conhece aquilo que ele escreve, não conhece a própria arte. Então você pega, por exemplo, aquilo que eu falei do Harry Potter. Tá? O Harry Potter tem ali, por exemplo, ele não é mal escrito. A história é muito bem estruturada, a prosa dela não é das piores, tá? Então ele não é mal escrito, mas ele não respeita a tradição. Como eu expliquei lá no Carrossel, o que é a magia num grande clássico? O que é a magia? A boa magia num grande clássico. A boa magia, óbvio, existe a magia ruim e existe a magia boa. O que é a boa magia num grande clássico? A boa magia é uma espécie de oração, né? É o indivíduo que não reconhece o seu poder, mas reconhece o poder de alguém maior, de alguém melhor do que ele. Então ele pede que esse alguém maior, que esse alguém melhor, dê a ele esse grande poder, né? Dê a ele esse grande poder. E ele aí sim começa a usar esse poder. Por exemplo, como é retratado no Senhor dos Anéis, que é um livro que mais respeita a tradição. Do século XX é o livro que mais respeita a tradição medieval, né? É o que mais respeita a tradição medieval. Dos livros do século XX, o Tolkien é o cara nisso daí. E os medievais entendiam isso, a magia como forma de oração. Então o Gandalf vai lá matar o Balrog. O que é que o Gandalf diz? O Gandalf não diz assim, eu sou o Todo-Poderoso e eu vou derrotar o Balrog. Ele diz assim, eu sou guardião, eu sou servo do fogo de Anor. Então, ele é servo, né? Ele é guardião da luz de não sei de quê, entendeu? Na verdade, se você for ler lá o Tolkien mesmo, ele é como se fosse um anjo. Ele foi enviado pelos deuses para cuidar da terra. Então, não é ele que tem o poder. O poder não é dele. Ele diz, eu sou servo desse fogo e eu vou utilizar esse fogo para derrotar você. Para derrotar lá a magia do mal. Qual é a magia do mal? É o Balrog que tem o poder. Ele tem o poder. Ele é a criatura, né? O Gandalf não tem. O Gandalf faz uma oração em termos de magia. O que é que o Harry Potter faz? Não tem mais isso de oração. Não tem algum ser superior, né? E a magia boa sempre foi retratada dessa forma em toda a literatura, né? Em toda a literatura. Você pega os Lusíadas. Os Lusíadas, quando dá tudo errado, o navio afunda, tá todo mundo morrendo, o que é que o Vasco da Gama faz? O Vasco da Gama ajoelha e pede, meu Senhor, me ajude nesse momento. O que é que Deus faz? Manda Vênus, né? Ele mistura a mitologia grega com o catolicismo, ele manda Vênus e Vênus vai lá e resolve tudo. Ou seja, ele não tem o poder, quem tem o poder é um ser maior. Essa é a magia clássica, na literatura clássica. O Harry Potter não segue essa linha. Harry Potter não segue essa linha. A magia é o poder do bruxo. Ele mesmo aprende e ele mesmo vai lá e faz. Tá? Ele vai lá, tem um professorzinho que ele pode ensinar alguém a matar, que ele pode ensinar alguém a levantar um objeto, que ele pode ensinar alguém a se teletransportar, a se transformar em outra pessoa por meio de uma poção. Então é o poder do bruxo, é o poder do homem sobre a realidade. Então ele não segue a tradição literária. Mesma coisa dos contos de fadas, os contos de fadas distorcidos, né? Você pega o lobo mau. O lobo mau agora não é mais mau, ele é bonzinho, né? É o lobo carinhoso. Olha, o lobo não é tão mau assim, não julgue as pessoas. Pô, o lobo mau, ele é o símbolo do pedófilo, né? É o cara que vai lá atrás da criancinha sozinha, captar a criancinha para levar para casa dele. O lobo mau era a forma como os medievais, tá? A forma como os medievais e o pessoal ali mais na Idade Moderna, início da Idade Moderna principalmente, ensinavam as crianças dizendo assim, ó, não se aproximem de lobo mau. Só que não vai ensinar para a criança o que é um pedófilo. O pedófilo faz isso, aquilo, outro, tal. Não vai ensinar isso para a criança não vai entender. A criança, né, ela não entende a partir de conceitos. Ela entende o mundo a partir de imagens. Ela entende o mundo a partir de imagens. E quando você distorce a imagem do lobo mau, se quebra dentro da criança o imaginário dela. Ela não sabe mais reconhecer que é um lobo mau na rua. Ela fica fragilizada. Então, quando você quebra o simbolismo clássico, o simbolismo tradicional, quando você deixa de respeitar a tradição, tudo cai. Aí sim é má literatura. Então, são esses três principais pontos, tá? A literatura não reflete a condição humana. A má literatura não reflete a condição humana. A má literatura não respeita a tradição. E a má literatura não é bem escrita. São esses três principais pontos. Professor, tá. Mas o que é um bom livro, então? Coloca aí a próxima imagem. O que é um bom livro, tá? Presta atenção. Um bom livro, ele revela a condição humana universal. Você quer entender ciúmes? Vai ler Otelo, tá? Você vai ler Otelo do Shakespeare e você vai entender o que é. Você quer entender o que é ganância?
vai ler Macbeth, também do Shakespeare, entendeu? Você quer entender o que é vocação, vai ler Hamlet. Você quer entender o que é a experiência de morrer completamente decepcionado com a sua vida, de estar diante da morte e pensar assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Leia A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Você quer entender o que é um relacionamento duradouro? O que é um relacionamento duradouro? Vai ler Tolstói também, Felicidade Conjugal. Né? O que é a tentação? O que são as tentações? O que é que tenta me tirar da minha realidade, me tirar do meu mundo? Vai ler Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Né? Eu quero entender o que é uma jornada para sair dessa zona de conforto. Eu quero sair da minha zona de conforto e buscar um tesouro que eu sei que vai ser muito difícil de conseguir. Vai ser muito complicado de conseguir. Tá? Mas eu quero buscar esse tesouro. Eu quero sair da minha zona de conforto. Cara, vai ler O Hobbit. É exatamente isso que ele faz. Ele sai da zona de conforto para buscar um tesouro embaixo de um dragão. Entendeu? Que é o símbolo do mal. É o símbolo daquilo que combate você. Tem outra coisa, né? O símbolo do mal também. O símbolo do mal é o dragão. Hoje em dia o dragão é bonzinho. Então a literatura clássica respeita esses símbolos. Né? Respeita esses símbolos também. Então a literatura clássica, ela reflete a condição humana universal. Aquilo que está presente em todos os homens. O amor, a vingança, o ódio, a ganância, os ciúmes, a paixão, a família, a amizade. Tudo isso está na literatura clássica, na boa literatura. Na boa literatura, tá? Aqui eu vou explicar ainda o que é um clássico. A boa literatura reflete tudo isso daí. Tá? Isso está presente na boa literatura. Outro ponto, né? A literatura é bem escrita. As palavras encantam. A estrutura é bem organizada. Você percebe como cada ponto se conecta numa grande obra. Você vê que as frases, as construções brilham nos seus olhos. Né? E o terceiro ponto é que a boa literatura dá continuidade à tradição. Como eu falei a vocês, por exemplo, o Hobbit, né? Tem um símbolo do dragão. Né? O dragão sempre foi o símbolo do mal, sempre foi a representação do mal. Por que São Jorge mata um dragão? Porque o diabo apareceu para ele em forma de dragão. Um demônio apareceu para ele em forma de dragão. E ele vai lá e mata o dragão. Né? O dragão sempre foi o símbolo do mal. Sempre, sempre, sempre. E aí você pega hoje, não, o dragão é bonzinho. Como treinar o seu dragão? Entendeu? Não, você tem um dragãozinho aqui de estimação. Então você perde o simbolismo clássico. O simbolismo do clássico é quebrado. Às vezes ele é quebrado conscientemente para fazer uma paródia. Tudo bem. O problema é quando isso começa a se repetir e se torna normal na mente das pessoas. Então muitas crianças hoje, elas não conhecem mais esse simbolismo clássico do dragão, do Senhor dos Anéis, da história de São Jorge. Elas conhecem só o Como Treinar o Seu Dragão. Né? Se elas conhecessem, por que a gente acha graça? A gente adulto acha graça, por exemplo, do Shrek. Que o dragão é todo mal e depois você descobre que é um dragão trans e que casa com um burro. Aí você acha graça. Por quê? Você adulto entende que aquilo ali é uma paródia. Uma criança não entende que é uma paródia. É o primeiro contato, às vezes, que ela está tendo com o simbolismo do dragão. Isso se quebra. Isso se quebra. Ela não consegue mais construir algo em cima disso. Então, quando você não tem uma imagem para raciocinar, você não consegue raciocinar. Ou seja, você não tem um imaginário educado. Quando você não tem um imaginário educado, o que é que acontece? Você não consegue mais raciocinar. Você não sabe mais o que é a realidade. Como representar o mal. Como é que a gente representa o mal? Hoje a gente representa o mal com um político. Ah não, o político tal. Pô, o político tal não é nada perto do dragão, entendeu? Existe um mal muito maior, mas que a gente não consegue conceber. Porque a gente não tem acesso aos símbolos. Tá? Então, esses 3 pontos, pode tirar aí já. Esses 3 pontos compõem, tá, o que é boa literatura. Presta atenção. Tá? O que é boa literatura. Agora é o seguinte. Professor, tem aí um grande problema. Tá? Tem aí um grande problema. Como é que eu vou perceber o que é um livro bom e o que é um livro ruim? Como é que eu vou perceber aquilo que realmente vale a pena ler e aquilo que não vale a pena ler? Porque o senhor disse aí, de respeitar a tradição. Isso eu não conheço a tradição. Um livro ser bem escrito. Tá, e eu não sei a diferença entre um livro bem escrito e um livro mal escrito. O que é que eu faço? Para você perceber esse tipo de coisa, né, você precisa de 2 aspectos. Experiência literária e sensibilidade. Isso você só percebe com o tempo. Quando você é criança, você aceita qualquer coisa. Quando você está começando a ler, você aceita qualquer coisa. Você só começa a perceber isso daí com o tempo. Quanto mais você lê, né? Quanto mais você lê, mais você nota aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Mas, professor, agora você colocou outro problema para mim, professor. Eu estou começando a ler agora, né? Então quer dizer que eu vou ter que ler um bocado de porcaria,
né, para daí chegar no que é um livro bom? Não. Vou te dar uma solução muito prática, muito simples, tá? Muito prática e muito simples. Você vai ler, não são aqueles livros que você não sabe se são bons, né? Não é aquele livro que você não tem certeza, não é aquele livro que você gostou da capa, mas não gostou do enredo, que o autor já foi muito... Não, você não vai fazer isso. Você não vai dar tiro no escuro. Você vai seguir uma linha, tá? Você vai confiar no teste do tempo, né? Quais foram os livros que já foram publicados há algum tempo e que continuam sendo relevantes ainda hoje? Quais são os livros que mostram para nós algo que estava presente lá na Grécia Antiga, algo que estava presente lá na Idade Média, algo que estava presente lá na França do século XVIII, mas que ainda continua relevante para mim? Esses livros são os clássicos. Esses livros são os clássicos. Os clássicos são livros que passaram pelo teste do tempo. Coloca a imagem aí do que é um clássico. O que é um clássico, tá? Um clássico é um livro que nunca deixa de ser relevante. Vocês já ouviram a expressão assim, putz, isso aí foi homérico, entendeu? Isso aí, nossa, foi um jogo homérico. Vocês tinham que ver, o futebol tá pegando fogo, tá? Sempre tem um negócio desse, né? Uma tragédia homérica. Vem de Homero, vem de um clássico, ou seja, o cara que de 3.000 anos atrás, que escreveu 2 obras que a gente nem sabe se ele escreveu, que diziam que ele era um analfabeto e cego. Então a gente nem sabe se o cara realmente fez aquilo dali, tá? O cara continua sendo relevante ainda hoje. Ele é como se criasse um adjetivo para ele e a experiência que ele retratou continua presente nos dias de hoje. Ou então você fala, não, isso aí é o inferno de Dante, isso aí é dantesco, né? Nossa, uma imagem dantesca. Continua ainda hoje, né? Ou seja, Dante, que escreveu a Divina Comédia, continua relevante ainda hoje. Ou então, por exemplo, nos últimos tempos, todo mundo está falando de George Orwell. Ah, não, isso aqui é 1984, isso aqui é 1984, isso aqui é 1984. Todo mundo fala disso. Todo mundo fala disso daí. Por quê? Porque o Orwell continua relevante, né? Mesma coisa o Kafka. Acontece um absurdo, não, isso aqui parece que foi Kafka que escreveu. Ou seja, esses escritores, eles escreveram livros, eles produziram obras que continuam relevantes até os dias de hoje. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro critério para você saber se isso é um clássico. Ele nunca deixa de ser relevante. O segundo critério é que o clássico é um livro inesgotável. Ou seja, na Grécia as pessoas tinham uma interpretação das obras de Homero. Depois, na cristandade, né, tiveram outra interpretação. Depois, na Idade Média, tiveram outra interpretação. Hoje, eles têm outra interpretação. Por quê? Porque um clássico é um livro que nunca se esgota. Ele está sempre renovando os seus significados. Ele sempre mostra algo novo. É tanto que você lê um clássico, você diz, eu quero ler de novo, né? Por isso que a gente sempre fala de releitura de um clássico, né? O Ítalo Calvino tem uma frase que é: o clássico é o livro que estamos sempre relendo. Então você está sempre relendo um clássico, você sempre tem que estar voltando ao clássico, porque você vai descobrindo coisas novas. Você pega o Crepúsculo, a primeira vez que você lê, você entendeu o livro. Você já viu que é ruim. Agora, se você pegar um Homero, não. Se você for ler os Lusíadas, não. Se você for ler Dostoiévski, não é isso que acontece. Se você for ler Tolstói, não é isso que acontece. Shakespeare, não é isso que acontece. Cada vez que você lê, você descobre algo novo. Você traz a você um novo significado. Uma nova forma é tomada na sua mente. A interpretação de um clássico nunca se esgota. Tá? A interpretação de um clássico nunca se esgota. E o clássico é aquele livro também que faz parte do inconsciente coletivo. Ou seja, as pessoas são influenciadas pelos clássicos e elas nem mesmo percebem. Olha, todo mundo aí, tá? Todo mundo aí assistiu o BBB, né? Todo mundo fala de BBB. Tá? Quantos sabiam que o nome, né, o Big Brother, era inspirado no livro do George Orwell? Né? Quantos sabiam que toda aquela experiência de confinamento e confinamento, ao mesmo tempo rastreado, visto por todo mundo, era retratado no livro do Orwell? O próprio Big Brother é o vilão do livro do Orwell. Ele é o Big Brother. Então o nome do negócio lá do reality show vem do livro. Quantas pessoas sabiam disso? Ou seja, já é algo que está no inconsciente coletivo. As pessoas nem sabem, mas elas pensam através dos clássicos. Então o clássico é esse livro. Esse livro que veio do teste do tempo, né? Ou seja, que continuam falando dele hoje, mas ele já foi publicado há muito tempo atrás. Machado de Assis, todo mundo fala de Machado de Assis, né? Por exemplo. Então ele já foi publicado há muito tempo, ele continua relevante. Ele é um livro que nunca perde
o seu significado. Tá? E ele é um livro imortal. Ele faz parte do inconsciente coletivo. Ele nunca morre. Tá? Nunca morre. Então, gente, pode tirar já a imagem. Preste atenção. Você ainda não sabe o que é um livro bom, o que é ruim. Ou melhor, você sabe, mas talvez você tenha dificuldade de identificar isso daí na prática. Então, o que é que você vai fazer? Você vai começar a ler os grandes clássicos da literatura universal. Porque esses você tem certeza que tem alguma coisa interessante. Porque esses você tem certeza que são bons. Esses você tem certeza que tem alguma coisa para te ensinar. Às vezes você pode dizer, putz, eu não me identifiquei com esse clássico, não me identifiquei com esse autor. E tem autores clássicos com os quais eu não me identifico, eu não tenho vontade de ler eles. Mas eu sei que eles ensinam coisas muito interessantes. Eu sei que eles têm grandes lições, eu sei que eles têm grandes ensinamentos. Então, às vezes, você pode nem gostar do livro, mas você reconhece o valor que ele tem. E depois que você lê os clássicos, vai ser muito mais fácil fazer essa comparação. Primeiro, você não vai se arriscar a ficar lendo livros ruins, a perder seu tempo com obras que não importam, que não têm a menor função na sua vida. Né? E outra coisa, o que é que você vai fazer? Você vai começar a criar essa sensibilidade e essa experiência literária. Você vai começar a criar isso daí. E na sua cabeça, tudo vai ser novo. Né? Tudo vai ser novo. Vão ser novas experiências, mas ao mesmo tempo, a sua mente vai se abrir para a literatura. Você vai passar a reconhecer o que é bom, o que é ruim. Se você já leu Crepúsculo, Harry Potter, Percy Jackson, sei lá, aquele outro Divergente, Jogos Vorazes, todo esse negócio aí. Se você já leu isso daí, né, Paulo Coelho, Dan Brown, faz o seguinte. Eu vou te passar uma lista aqui agora, tá? De 3 clássicos. Coloca a imagem aí na tela, cara. 3 clássicos, né? Tem 3 clássicos aí. Você vai pegar um desses 3. Você vai ler a sinopse deles, né? Você vai ler a sinopse deles. Você vai ler algo que falam sobre eles. Tem lives minhas, tem aulas minhas aqui no YouTube. Você pode me perguntar na caixinha, ô professor, fala um pouquinho sobre o Velho Mar. Professor, fala um pouquinho sobre o Hobbit, né? Professor, fala um pouquinho aí sobre a morte de Ivan Ilitch. A morte de Ivan Ilitch eu já falei um monte. Então tem 2 carrosséis sobre a morte de Ivan Ilitch. Se quiser saber sobre o que é que se trata. Se você quiser que eu faça uma live sobre o Hobbit, pode ser também, né? Um carrossel sobre o Hobbit, pode ser também. Então você vai pegar um desses 3 livros, tá? Ou o Velho Mar, ou o Hobbit, ou a morte de Ivan Ilitch. Lê o que você mais se identificar. Né? Se você se identificar com os 3, lê os 3, não importa a ordem, tá? Isso daí não importa a ordem. Não estou falando aí de, vamos dizer assim, de ordem cronológica. Isso não é uma lista. São 3 sugestões. Pega esses livros e lê. Tá? Pega esses livros e lê e você vai notar a diferença. Você vai ver que tem algo diferente neles. Você vai falar, caramba, isso aqui é algo novo. Isso aqui é algo que eu nunca vi, mas ao mesmo tempo é muito reconhecível para mim. Você pega a história do Hobbit, você fala, nossa, que coisa nova, mas ao mesmo tempo assim, parece tão clássico, né? Mago, e dragão, e tesouro, e sair da zona de conforto, parece que faz parte da minha vida. Essa é a experiência de um clássico. Tá? Então é assim que você vai começar a ler literatura. Pode tirar já. É assim que você vai começar a ler literatura. Pelos clássicos. Porque aí você não tem o risco de escolher um livro ruim. Aí você não tem o risco de escolher um livro que não vale a pena. De escolher um livro que não vai acrescentar em nada na sua vida. Tá? Só que tem aí um grande problema. Tem aí um grande problema. Tem um grande problema. Que problema é esse, professor? Olha, os clássicos são livros universais, inesgotáveis, inevitáveis, né? Que a resistência é inevitável também, o despertar é inevitável. Né? Então os clássicos são livros grandiosos, escritos pelos maiores escritores da humanidade. Você não lê um clássico de qualquer jeito. Você não lê um clássico de qualquer jeito. E se você tem somente a sua educação da escola em termos de leitura, você não sabe ler os clássicos. Então existe esse conhecimento aí, esse tesouro que você não vai conseguir acessar. Por mais que ele seja resplandecente, por mais que esse tesouro seja inesgotável, seja inevitável, você não vai conseguir acessar se você não souber ler os clássicos. O que é que você precisa para saber ler bem os clássicos? Você precisa de uma lista de leitura, você precisa de um grupo de leitura e você precisa saber como acessar a condição humana. Esses 3 pontos. Né? Esses 3 pontos, que são os 3 pontos que eu falei na aula passada, que a escola não faz. Né? Ela ensina através de escolas e de gêneros literários, ela não ensina através da condição humana. Né? Ela ensina através de listas de leitura em forma cronológica, que são completamente erradas, e ela não tem um grupo de leitura formado.
né? Ela não tem um grupo de leitura formado. Então são essas as 3 coisas que você precisa, tá? E eu vou falar dessas 3 coisas na live de amanhã. A live de amanhã vai se chamar Como os Clássicos Podem Mudar a Sua Vida. Nela eu vou te ensinar como aprender a ler, entender e absorver os clássicos corretamente. Se você só tem a bagagem da escola, você ainda não sabe ler os clássicos. Então existe esse problema. Você agora já sabe o que você precisa fazer. Agora vamos pra cima, vamos bater nesse problema. Agora é o seguinte, pessoal. Não adianta, por exemplo, amanhã eu vou ensinar as técnicas, né, de leitura. Amanhã eu vou ensinar como fazer uma lista. Mas não adianta você pegar e... Não, gente, vamos aqui fazer um grupo de leitura pra gente ler aqui por nós mesmos. A gente mesmo escolhe os livros. A gente mesmo escolhe aqui quais vão ser as obras. A gente mesmo escolhe o nosso método de leitura. Porque isso é um cego guiando outros cegos, né? Tá todo mundo perdido aí. Todo mundo perdido. Então você pegar um grupo de leitura de qualquer coisa, de qualquer jeito, vai ser um cego guiando outros cegos. Então você precisa de um mentor. Você precisa de algo, de alguém, de um método que realmente te ensine o passo a passo para você aprender a ler, absorver e entender corretamente os clássicos. E isso eu vou te ensinar na aula de amanhã.